Olá, boa tarde a todos, boa tarde quem esteja aí pela gravação. Hoje, 27/9, estamos aqui iniciando o nosso GED às 1 hora para poder tratar sobre o Unidade 5, parte 1. A Aline costuma, né, brincar, até que quando inicia a Unidade 5 é porque acabou o direito de trabalho só para os baixinhos, né? Porque agora é uma parte crucial da disciplina, pessoal. Não é falando assim vagamente, mas vocês terão que acompanhar tanto a unidade 5, que é a unidade mais extensa que vocês têm e mais importante também, e também terão que, dentre isso, conseguir ali acumular ela com o projeto de extensão. Então vai ser assim, uma parte crucial da disciplina para vocês. É muito importante que vocês não faltem o GED, não faltem as aulas, para poder vocês não perderem o conteúdo. Até porque nessa parte vocês vão abordar bem mais o direito material de fato e a parte também vinculada aos artigos e súmulas. Ou seja, vocês vão estar mais presentes ali no material da legislação de fato. Então é bem interessante que vocês não faltem, que vocês estejam lá presentes nas aulas, porque é conteúdo bem importante e é a partir dessa unidade que vocês vão conseguir identificar se há uma relação de emprego, se não há, se há uma relação de trabalho ou se também não há. Então vocês precisam estar cientes, bem destrinchadinho do que é e do que não pode ser. Vamos lá iniciar o conteúdo para poder a gente não perder tempo. A gente inicia aqui falando do principal tópico da nossa unidade, que é o fato de vocês conseguirem identificar dentro de um caso concreto, sendo vocês advogados da parte, no caso tentando identificar o chope, ou se você do cliente, no caso de vocês ali, que tenta encaixar uma relação empregatícia, sendo vocês advogados aí da parte contrária da empresa, vocês vão tentar derrubar um desses elementos para poder garantir que não haja uma relação empregatícia. Lembrando que a relação empregatícia é aquela que vai surtir todos os efeitos pertinentes que a gente estudou lá nos direitos sociais, incidência sobre FGTS, INSS e todos os direitos ali amparados pela legislação trabalhista. Ou seja, para poder surtir efeito, ela deve-se estar ali dentro dessa relação. Lembrando que os elementos fáticos jurídicos, que é esses que vocês vão estudar agora, o nosso chope, ele tem que estar na integralidade presente. Ou seja, precisa estar todos os 5 elementos presentes dentro do caso concreto para poder configurar-se como uma relação empregatícia. Se um deles está ausente, você lembrando, ter uma relação de trabalho, mas não uma relação de emprego. Ou seja, cada um desses tem que estar presente dentro da relação, sendo ele a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, a pessoa física e a pessoalidade. Agora a gente vai observar um por um de que se trata cada um deles. É importante salientar também que não deve estar presente somente os elementos fáticos jurídicos. Posteriormente a eles, nós iremos estudar, ainda nesse dia de hoje, os elementos jurídicos formais, que são aqueles que a gente estuda no direito civil, artigo 104 lá, objeto lícito, entendeu? Tudo aqueles objetos que a gente vai estudar mais à frente agora, também devem estar presentes para poder conter uma relação de emprego lícita. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente vai abordar é a pessoa física. O nome já diz por si só. A pessoa precisa ser ali um ente pessoal, ele precisa ser uma pessoa de fato. Ele não se configura dentro de uma relação empregatícia uma pessoa jurídica, por exemplo, né? Bens jurídicos ali, eles devem estar garantidos à pessoa física, que é no caso a saúde, lazer, a vida e etc. Pessoa jurídica não tem direito a bens jurídicos tutelados, ou seja, a pessoa jurídica ela não precisa de saúde, porque ela não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, não precisa de lazer, não precisa de folga, ou seja, tudo isso é incompatível totalmente com uma pessoa jurídica. Então, o primeiro elemento do nosso chope, que é o P, é da pessoa física
e deve-se ser para poder estar dentro de uma relação empregatícia. Outro ponto é a habitualidade. A habitualidade, pessoal, não necessariamente deva ser algo ali que tem os seus dias certos de cumprimento, mas deve ser algo contínuo. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, ela vai 3 vezes na semana ou 2 vezes na semana, mas aqueles 2 dias na semana ela sempre está lá, sempre está lá, sempre está lá, sempre está lá. Ou seja, é algo contínuo. Ele não é algo ali que tem uma certa taxa de atividade, sobre qual dia deve ser, sobre qual quantidade deve ser, mas se for algo contínuo, configura-se como habitualidade. Ou seja, descontínuo mais permanente também é habitual. Ou seja, o algo contínuo ali é de fato uma caracterização, mas algo que também seja descontínuo mais permanente é habitual. Eu dei o caso, por exemplo, dos 2 dias, né? A pessoa vai 2 dias em cada semana, mas ela pode tipo ir um dia num, 2 dias na outra, e vice-versa. Aí já deixa de ser contínuo, já passa a ser descontínuo, mas é algo permanente, porque ela sempre vai estar lá naquela referida semana. Sendo assim, é algo descontínuo mais permanente que se torna habitual. Eu vou ter uma figurinha da empregada doméstica para sempre lembrar para vocês. A empregada doméstica, a gente não vai se reger ela pela consolidação das leis do trabalho, na CLT. Ela vai ser regida pela Lei 150 de 2015, que é a lei específica para empregado doméstico. Sendo que vocês já estudaram lá desde o início, que entre lei especial e lei específica, né? Lei geral e específica, aplica-se a lei específica. Então, no caso, a da empregada doméstica existe, a 150 de 2015. E lá, pelo contrário da nossa habitualidade aqui convencional, tem sim a taxatividade. Lá exige-se que a empregada ela exerça a função por mais de 2 dias na semana. Ou seja, ela não pode ali fazer um dia, 2 dias na outra, aí ela se torna uma diarista. Então ela precisa na mesma semana exercer ali mais de 2 dias, ou seja, a partir de 3 dias já se configura como uma relação empregatícia. Pode falar, Thiago. Thiago levantou a mão, pode falar, cara. Acho que talvez o Thiago tenha levantado sem querer, então não esteja conseguindo falar. Isso, irmão, a gente vai ver agora. Thiago quiser falar, fica à vontade, Thiago. Mas tá falando aí, não dá pra ouvir. Vamos à frente. Os 3 últimos elementos aqui para poder a gente concluir. Então, a gente já tem pessoa física, que é onde ali o empregado precisa ser pessoa física incompatível com pessoa jurídica. A gente já tem habitualidade, que pode ser contínua ou descontínua, mas precisa ser permanente se for descontínua. E não há taxação, a não ser na empregada doméstica. Agora a gente vai para onerosidade, que o nome já fala por si só. O empregado ele trabalha com o objetivo de ter uma contraprestação, que é o pagamento em pecúnia ali pelo seu salário. Logo, exigível de que haja um pagamento. Se a pessoa trabalha de graça, ela não está trabalhando, ela está prestando um serviço voluntário. Então a gente vai ter ali também, vai ter um objeto de uma relação de trabalho, mas não se configura como uma relação de emprego. Ou seja, para se configurar precisa-se da onerosidade, da finalidade salarial daquela atividade. A subordinação é apresentada ali quando há uma espécie de imposição por parte do empregador. O empregador ele determina como deve se fundamentar e como deve se ser exercida a sua atividade dentro do meio ali trabalhado. Ou seja, ele tem como elaborar, ele tem o poder diretivo, que vocês vão estudar mais à frente, o poder diretivo do empregador. Ele tem a criação do RIT, que é o documento de regulamento interno da empresa. Ou seja, ele tem ali todas as formas de distinção de como deve se haver o funcionamento da empresa. Logo, há uma subordinação e há uma determinação por parte do empregador. Beleza, Thiago? Vamos lá.
Então, a subordinação ela está presente nesse ponto, é onde tem uma característica superior por parte do empregador de determinar o serviço da forma com que ele deva ocorrer. E por fim, a pessoalidade. A pessoalidade significa que a atividade deve ser específica, com intuito personal, em consideração à pessoa. Ou seja, você que está realizando aquela atividade. O empregador, quando ele foi contratar, ele contratou você. Beleza? Então ele quer que você esteja lá presente para desempenhar aquela atividade. Ah, Vitor, mas aí não pode ser substituída num dia que eu, por exemplo, estou aqui com a impossibilidade, vou mandar uma pessoa aqui para me substituir. Não, não tem problema. A pessoalidade, ela não é algo exclusivo. Lembre-se, pessoalidade, isso é objeto, pessoal, de prova, inclusive, beleza? Eles costumam muito bem colocar como elementos, eles colocam lá, quais elementos fáticos jurídicos da relação empregatícia? Aí colocam habitualidade, onerosidade, subordinação, pessoa física e exclusividade. É um dos exemplos que eles mais utilizam. Só que não é exclusividade, você não é exclusivo. Exige pessoalidade. Se fosse exclusividade, você não poderia ser substituído em momento nenhum. Mas é possível sim a substituição que seja algo ali esporádico, algo eventual. Entendeu? Então, é muito importante que vocês relembrem disso, que a pessoalidade ela é diferente de exclusividade. Outro ponto específico que vocês também que é muito importante para vocês lembrarem, como eu toquei no assunto, né, de eles utilizam-se também, assim como a pessoalidade tentam confundir a cabeça de vocês com exclusividade, eles costumam colocar também aqui, ó, no lugar de habitualidade, outro ponto que é semelhante, entendeu? E que pode sim estar presente, que é não eventualidade, entendeu? Porque algo eventual é algo que acontece corriqueiramente, entendeu? E a não eventualidade é exatamente isso, é algo que não seja eventual, algo que tenha ali sua prestação de forma contínua, entendeu? Então é muito possível que caia, por exemplo, assim, numa questão de vocês, por exemplo, quais os elementos fáticos jurídicos da relação empregatícia? Aí coloca pessoa física, não eventualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. Esse item estaria correto, porque a habitualidade é a mesma coisa de não eventualidade. Então não precisa estar ali especificamente dizendo essa forma escrita. Então é muito importante vocês se atentarem para poder não cair isso no quiz. É possível que caia no quiz, porque é questão que vai tratar sobre essa unidade. E aí vocês acabem errando essa alternativa. Por fim, a gente já descobriu aí que para haver essa relação de emprego, existe que tem os 5 elementos, todos os 5. Faltou um, não tem relação empregatícia. Ou seja, a gente precisa lá estar em conformidade com o artigo 2º e 3º da CLT, que é quando está presente a subordinação, a habitualidade, a onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Quando falta um desses elementos, ou mais de um desses elementos, nós teremos aí a relação de trabalho, que é o que a gente vai estudar. Ou seja, vale se lembrar, como diz o textinho amarelo aí, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Ou seja, a relação de emprego é a que tem o chope. Beleza? Então, para ter o chope, vocês concordam comigo que precisa ter uma de trabalho. Porque se tirar um dos chopes, uma das letras do chope, já tem a relação de trabalho, então automaticamente se adicionar todas também continua-se internamente ali a relação de trabalho. Logo, é possível que sempre tenha, aliás, é possível não, sempre vai ter uma relação de trabalho dentro de uma relação de emprego. Porém, ao contrário, nem sempre. O Ribão repetiu o que, Ribão? É sobre a relação, é isso? Me especifica aí, por favor. Isso, essa informação é a habitualidade, né? Ah, Não eventualidade é eventualidade, por favor. isso, pronto. É porque assim, alguns doutrinadores costumam chamar a habitualidade de não eventualidade, entendeu? Porque algo eventual é algo que acontece esporadicamente. Tipo, aconteceu ali um fato específico que não acontece assim há anos. É algo eventualidade, ocorreu uma eventualidade, um caso específico.
E algo não eventual é algo contínuo, algo habitual, entendeu? Então pode ser utilizado numa questão isso. No lugar de ele colocar a palavra habitualidade, ele coloca não eventualidade. E continua correto, porque é sinônimo, é a mesma coisa. Então é bem interessante vocês estarem atentos para isso numa questão. Deu certo aí, Marco? Conseguiu entender direitinho? Show, vamos lá. Então, concluindo aqui o raciocínio, relação de emprego. Toda relação de emprego tem uma relação de trabalho aferida nela internamente, mas nem toda relação de trabalho está presente a relação de emprego, porque para haver a relação de emprego precisa do show. Então, exemplos aí que a gente tem da relação de trabalho. A relação de trabalho a gente tem o autônomo. O autônomo é a pessoa ali que não tem dentro dele a subordinação. Ele não está subordinado. E temos também o empregado, por exemplo, eventual, que aí nele não está presente a habitualidade. É como eu falei, o caso que eu usei, ó, não eventual. Aqui a gente já tem um trabalhador eventual, que é alguém ali que trabalha eventualmente, entendeu? Então nós temos também, a gente vai mais à frente agora, o empregado voluntário, trabalho voluntário, que é aí quem não tem onerosidade, quem não recebe pelo aquele serviço. Então vamos a mais aqui. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Se tiver ficado alguma dúvida sobre os elementos fáticos jurídicos, não fiquem com dúvida sobre isso, porque é o pontapé inicial da unidade. Para vocês seguirem adiante, vocês precisam estar cientes ali do que é uma relação de emprego e saber identificar dentro dela uma relação. Porque a Aline não vai colocar lá na questão, tipo assim, tópicos específicos para você identificar. Não, ela vai colocar um caso concreto, tipo assim, Pedro trabalhava em uma empresa de tantas horas por dia, tinha um chefe específico que lhe dava suas determinações, recebia um salário de valor tal, então, tipo, entendeu? Então ela vai analisar dentro de um caso concreto, você vai pegar a questão, vai analisar e vai identificar, ó, tá aqui o horário de trabalho, então ele já tinha habitualidade, tá aqui o valor que ele recebia, então ele já tem onerosidade. Então vocês vão ter que identificar ali dentro de um caso concreto, não vai ser algo que vai ficar solto ali para vocês identificarem, não. Então, se vocês tiverem dúvida aí, perguntem o mais rápido possível. Não tendo, vamos lá demais. Como eu falei lá no início, eu falei no caso, sobre os elementos fáticos jurídicos, que foram ali o chope completinho. E eu falei, dei a ressalva, de que para haver um contrato, ele deve também estar presente os jurídicos formais, que é o que a gente estuda lá em Introdução ao Processo Civil, que é o artigo 104, que falam do agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não defesa em lei. Ou seja, esses elementos também devem estar presentes dentro da relação empregatícia. Porque vamos lá, por exemplo, eu vou contratar aqui o Ribamar, por exemplo, para ser meu funcionário dentro de uma bocada. Tem uma bocada de venda de drogas. Entendeu? Aí eu vou e contrato o Ribamar para ser serviços gerais. Entendeu? Ele vai limpar ali o ambiente e tudo mais. É ilícito? Não. Por quê? Porque a minha atividade, eu sou um empregador. Beleza, eu trabalho com a venda de drogas. É algo ilícito, algo penalmente putável, né? Porém, a atividade que o Ribamar exerce não tem nada a ver com o meu, entendeu? Com o meu vínculo. Ele trabalha limpando a minha casa, o ambiente ali, por exemplo, de trabalho, entendeu? Então, não tem nenhum problema que ele reconheça o vínculo, porque o objeto ilícito não está dentro da relação, entendeu? A atividade que ele está desempenhando é totalmente ilícita. Não empata o fato de eu estar exercendo uma atividade ilícita como empregador. Porém, no mesmo exemplo, no lugar de contratar o Ribamar para ser serviços gerais ali, eu contrato ele para gerenciar a bocada. Aí sim, aí tem um objeto ilícito, porque a atividade está diretamente ligada ao meio ilícito. Então é bem importante vocês saberem diferenciar isso, que não deve ser levado em consideração a atividade do empregador, isso é a atividade do empregado. Se ele faz uma atividade ilícita, ok, reconhecimento de vínculo totalmente lícito. Porém, se ele realiza uma atividade ilícita, aí não, aí é outros 500. Aí realmente ele não vai poder se configurar como uma relação de emprego, porque tem um objeto ilícito, vai ferir o artigo 104 do Código Civil. Logo, é muito importante a gente estar ressalvado disso, de que precisam se estar presentes tanto os elementos fáticos jurídicos, que é o nosso chope, como os elementos jurídicos formais, que são os elementos do artigo 104 do Código Civil.
Trabalho proibido versus trabalho ilícito, como eu exemplifiquei agora, mas vamos só reiterar o ponto aqui. Existe uma diferença entre trabalho proibido e trabalho ilícito. O trabalho proibido é aquele que vai de encontro às normas e legislações trabalhistas. O trabalho ilícito é o caso que eu acabei de exemplificar do Ribamar. Ele está exercendo uma atividade diretamente ligado ao meio ilícito, à venda de drogas, entendeu? Então, quando desempenha atividade ilícita, você está diante de um trabalho ilícito, ou seja, ele fere ali o jurídico formal, que é no caso o artigo 104 do Código Civil. Já o trabalho proibido é o trabalho que fere a nossa legislação trabalhista, a nossa Constituição Federal. Como o exemplo que eu coloquei aí, a gente estudou lá no nosso direito social de que o trabalho era vedado a menores de 18 anos nas condições de quê? Insalubridade, trabalho noturno e periculosidade. Ou seja, eles podem trabalhar em ambientes que não sejam insalubres, periculosos e noturnos? Pode. Mas a nossa Constituição veda de que nessas condições só podem trabalhar maiores de 18 anos. Ah, Vitor, mas ele tem 16. O trabalho é lícito? Se não fosse insalubre, seria. Mas o caso que eu coloquei aqui, menor de 16 anos em locais insalubres. Ou seja, ele vai diretamente de encontro à nossa Constituição Federal, que diz que o menor de 18 anos não pode trabalhar em ambientes insalubres, periculosos e noturnos. E agora uma ressalva muito importante, pessoal, muito importante, que talvez vocês não encontrem isso distinto e material. O trabalho doméstico, a empregada doméstica, Lei 150 de 2015, como eu exemplifiquei, ela é caracterizado como um trabalho de risco para os menores. Ou seja, os menores não podem trabalhar como empregado doméstico. Só podem trabalhar a partir dos 18 anos. Ou seja, tá lá na nossa OIT, acho que é 182, se não me engano, a OIT que determina quais os trabalhos que não podem ser executados por menores de 18 anos. E o trabalho doméstico é um deles. Não pode se trabalhar empregado doméstico menor de 18 anos. O Adalberto Martins, aí, nosso doutrinador, faz a distinção sobre o que eu falei lá da questão do empregador. Deve-se ser feita a distinção entre a atividade ilícita do empregador e a ilicitude do trabalho desenvolvido pelo empregado. Nesse sentido, será nulo o contrato que envolva a venda de entorpecente, de cambista do jogo do bicho, entre outros. Mas não vemos nenhuma óbice a que a recepcionista ou faxineira do prostíbulo seja reconhecidamente empregadas como todos os direitos assegurados. Ou seja, como falei, a atividade do empregador não define a licitude da atividade do empregado. Deve-se lembrar disso para poder não haver confusão na hora de vocês responderem uma questão sobre trabalho ilícito ou trabalho proibido. Ela sempre cai também, viu, galera? Em quiz, alguma atividade sobre isso, porque é algo muito importante para poder vocês aí ressaltarem. Vamos à frente. Súmula 386 do TST, refrisando também o trabalho ilícito e o trabalho proibido. Policial militar, reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa privada. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e a empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto da Polícia Militar. Aqui no caso, o pessoal exemplifica porque alguns policiais militares eles prestam bico, que é aquela atividade que ele está na folga dele, ele vai ali fazer a segurança de uma loja, por exemplo, de uma lotérica. Então, o nosso TST, Tribunal Superior do Trabalho, ele definiu que não há nenhum problema em reconhecimento de vínculo entre a empresa que o policial militar preste o serviço e o policial militar, por mais que ele sofra uma penalidade por meio do Estatuto Militar, a polícia, porém, ele não pode haver essa vedação de que haja reconhecimento do vínculo, por mais que ele tenha esse problema aí, nesse ponto militar, né? A OJ 199 do TST já fala sobre outro ponto, que é o do jogo do bicho. Diz que é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividades inerentes à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude do seu objeto.
o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. Ou seja, as pessoas ali que vendem jogos do bicho, pessoas que têm atividade sobre o jogo do bicho, que é ilícito dentro do nosso país. Ou seja, como é uma atividade ilícita, ele se equipara ali, no caso, à prática de venda de entorpecentes. A gente tem ali a impossibilidade de um reconhecimento de vínculo. Aí eu trouxe aqui um caso para vocês. Esse caso ocorreu, acho que foi em 2019, uma coisa assim. 2021 tem ali. Policial militar obtém reconhecimento de vínculo com clínica de odontologia. Ou seja, a quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre o policial militar e a Claro Odontologia LTDA, de Diadema, SP, para a qual prestava serviços de segurança. A decisão seguiu o entendimento jurisprudencial de que, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítima a relação de emprego entre o policial militar e a empresa privada, independente do eventual penalidade disciplinar prevista no Estatuto da Polícia Militar. Ou seja, isso aqui definiu a OJ que a gente está vendo aqui, ó, a 386 do TST. Ou seja, falou a integralidade da OJ, né? Relações de trabalho em lato sensu. Aqui a gente entra na questão da relação de trabalho, pessoal. Relação de trabalho, como eu falei, relação de trabalho diferente da relação de emprego. Por quê? Porque aqui foram alguns dos elementos jurídicos, fatos jurídicos, que é no caso o chope, foi subtraído. Pelo menos um deles foi subtraído. Então a gente parte para uma relação de trabalho. É por isso que eu disse que vai haver aquela briga. Por exemplo, você entra com a ação de reconhecimento de vínculo contra uma empresa. Enquanto você vai estar lá, ou você ou seu advogado tentando provar, ó, tá aqui o chope completo, mostrando tudo mais, o advogado da parte contrária da empresa, ele vai tentar derrubar só um, porque ele só precisa derrubar um, ele não precisa de mais. Você precisa provar os 5, mas ele só precisa derrubar um. Se ele derrubou um, você já não tem uma relação empregatícia. Ou seja, vai ser esse embate aí entre parte contrária e parte autora. Relações de trabalho em lato sensu, vamos lá adentrar. Servidores administrativos de entidade estatal. Aqui no caso, galera, é o pessoal lá estatutário, quem prestou um concurso para poder estar na sua vaga de emprego. Quando vocês estiverem diante de uma situação que trate de um empregado estatutário, vocês não poderão comparar ele com a CLT. Você não poderá nem olhar para a CLT para poder se comparar a um empregado estatutário, porque ele não é regido pela CLT. O próprio nome já diz, ele é regido por um estatuto. Ou seja, essa questão aí, ele não vai entrar no ponto da justiça do trabalho. Ele vai entrar ali pela justiça comum. Ou seja, essa questão do vínculo estatutário é algo mais ali regido pela nossa Constituição Federal, que é no caso como define que a pessoa passa no concurso e tudo mais, passa do período probatório, e aí entra ali como um estatutário. Ou seja, falou de empregado estatutário, não, nem olha para a CLT, porque não tem nada a ver o empregado regido por estatuto com o empregado regime seletista. A gente teve um probleminha assim, entre aspas, né? Um exemplo que eu tô atardando. Porque um certo ano, eu não lembro agora qual ano foi, velho. Vou ficar devendo isso aí. Mas teve um aluno que ele era empregado estatutário. E aí toda vez que a Aline estava dando aula, ele queria tipo, exemplificar a situação dele com o caso concreto, entendeu? Mas não tem como, a Aline sempre falava, ó, não tem como te comparar porque tu é estatutário, então a gente precisa olhar teu estatuto e tudo mais, entendeu? Então, tipo, sempre tinha um embate porque ele não aceitava ou não entendia que ele não poderia ser equiparado a um empregado seletista. Então, tipo, é um ponto que vocês têm aí que ter atenção para poder não haver ali algum erro proeminente, né? Então, trabalho eventual. Aqui no caso, pessoal, trabalho eventual, a gente pede ali a habitualidade, como eu falei, algo eventual. Não é algo não eventual, que é o equiparado à habitualidade. Ou seja, a gente perde aqui o H do chope. Quando você perde o H, você tem um trabalho eventual, que é aquele praticado por alguma eventualidade. Tipo, a gente contrata um pintor, por exemplo. Ele vai fazer a pintura de um quarto, por exemplo, de uma sala, e pronto, ele vai embora. Você vai fazer o seu pagamento para ele e ele vai embora. Então, tipo, é algo ali que tem uma curta duração.
é algo temporário, é algo ali esporádico, é algo eventual. Ou seja, trabalho eventual é algo ali praticado com um certo, esporadicamente, como algo ali pontual. Trabalho avulso. Aqui é um dos detalhes que vocês têm que estar muito atentos. O trabalho avulso, pela nossa Constituição Federal, ele é equiparado à relação empregatícia. Lembrando, ele é equiparado. Não é que o trabalhador avulso ele é um empregado seletista. Ele tem os mesmos direitos que o empregado seletista. FGTS, INSS, Previdência Social, férias, décimo, entendeu? Ele tem direito a todos os direitos elencados ali pelos nossos direitos sociais da Constituição Federal. Porém, ele não tem um vínculo empregatício. No nosso artigo 7º da Constituição Federal, coloquei a integralidade do artigo. Nosso artigo 34, perdão, inciso 34, artigo 7º. Igualdade de direito entre o trabalhador de vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Ou seja, se você trabalhar avulso, você tem ali todos os direitos do empregado seletista, como eu citei. O trabalho avulso é algo ali que também é prestado de forma eventual, porém ele tem a mediação de um órgão ou sindicato. E essa mediação, pessoal, ela é obrigatória. Você não está presente diante de um caso de um trabalho avulso se não tiver o órgão gestor de mão de obra, OMG, ou o sindicato. O cliente chega para você e fala: "Não, eu sou empregado avulso", tudo mais. Aí você fala: "Beleza, qual o seu órgão ou sindicato?" Aí ele fala: "Não, não tem órgão ou sindicato não, era só eu mesmo." Ou seja, ele não é um trabalhador avulso. O máximo que ele possa ser um eventual. Agora, avulso ele não é. Se não tem o órgão gestor de mão de obra, se não tem o sindicato, ele não é um empregado avulso. Automaticamente ele já não se equipara ao empregado seletista, já não tem os mesmos direitos. Ou seja, esse é um ponto crucial para vocês entenderem. E aí, no caso, a gente tem dois tipos de trabalhadores avulsos. É o trabalhador portuário e o trabalhador não portuário. O portuário, ele é regido pela Lei 12.815 de 2013. E o não portuário é regido pela Lei 12.023 de 2009. Ou seja, são duas leis diferentes para duas atividades diferentes. Entendeu? Por mais que vocês vão observar que nos casos que eu coloquei aqui abaixo, tem um certo vínculo. Estão basicamente ligados à atividade portuária, mas alguns diretamente, que são atividades portuárias, os trabalhadores portuários, e os que são indiretamente ligados, que aí no caso são as atividades não portuárias. Ou seja, como eu já falei, esses pontos importantes se referindo sobre o trabalhador avulso. Ele é o trabalhador que tem os direitos equiparados ao empregado seletista. Ele obrigatoriamente precisa de um órgão gestor de mão de obra ou de um sindicato para poder ter ali o seu reconhecimento como empregado avulso. E existem dois tipos: portuário e não portuário. Portuário regido pela Lei 12.815 de 2013, não portuário pela Lei 2023 de 2009. Exemplos, como eu falei, exemplos de trabalhador portuário. A gente tem a capatazia, tem a conferência de cargas, tem o estiva e tem a vigilância. Essas são atividades diretamente ligadas ao trabalhador portuário. O não portuário são os ensacadores, são os carregadores de bagagem nos portos, são os práticos. Então eles não estão diferentes ligados à atividade portuária. Tem alguns aí que vocês talvez não conheçam. Acho que a maioria deve conhecer o prático, por exemplo. O prático é aquele navegador local, que normalmente ele é utilizado para balizar navios. Tipo, eles balizam os navios porque eles conhecem muito bem a área. Então, por exemplo, vai chegando um navio de grande carga, aí ele vai lá, sobe para a cabine com o comandante e vai lá direcionando, ó, mais para a direita, mais para a esquerda, até balizar ali o navio pelo melhor caminho. Inclusive, essas atividades, pessoal, são atividades que recebem muito bem, muito salário do prático, que é absurdo. Capatazia vocês devem se ligar à segurança, ou seja, no caso, o pessoal capataz, no caso que tem
a segurança. Ou seja, é importante vocês darem uma olhada depois. A Aline não cobra tão a fundo. Na verdade, de modo geral, o direito de trabalho na atividade, direito de trabalho 1, direito de trabalho 2, processo do trabalho, eles não são tão ativos nessa área da cobrança das leis específicas do portuário e não portuário. Mas para vocês que querem advogar na área da justiça do trabalho, é interessante vocês darem uma olhada nessas leis. Porque pode, vez ou outra, cair um caso para vocês aí que trate sobre esse tipo de funcionário. Trabalho voluntário. Como eu exemplifiquei, o trabalho voluntário, ele é aí aquele que ele perde o O do chope, a onerosidade. Ou seja, o empregado ele irá prestar um serviço, muitas vezes até um trabalho, porém, ele não vai receber pelo aquilo. Ou seja, ele vai estar ali presente, vai estar realizando uma atividade, vai estar desempenhando a sua função, porém, ele não vai receber pelo aquilo. Um ponto importantíssimo do trabalho voluntário, ele é obrigatoriamente deve se seguir pela a elaboração de um termo de adesão, como diz aí no nosso artigo 2, segundo, aliás, da Lei 9.608 de 2008. O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de um termo de adesão entre a entidade pública ou privada e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições do seu exercício. Ou seja, requisito de validade, pessoal, para que haja trabalho voluntário, esteja presente a adesão desse contrato. Se não tem um contrato, não está presente nenhum trabalho voluntário. E um ponto muito importante e crucial é as entidades religiosas. O artigo 442 da CLT, parágrafo 2º, se eu não me engano, pessoal, esse artigo ele é recente, ele é de 2022, 2023, uma coisa assim. Ele é recente, ele não é um artigo veterano, não. Parágrafo 2º ele diz: não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza ou instituições de ensino vocacional e ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou quaisquer outros a que se ele equiparem, ainda que se dediquem parcial ou integralmente a atividades ligadas à administração, entidade ou instituições que estejam vinculadas e estejam em formação ou treinamento. Ou seja, o artigo 442 ele refrisa que a atividade de meios religiosos ela não pode se configurar como relação empregatícia. Ou seja, o que o artigo 442 está dizendo é que a gente não pode pleitear um reconhecimento de vínculo dentro de uma relação em que o objeto seja uma atividade religiosa. Ou seja, por exemplo, um padre não pode entrar com ação pedindo reconhecimento de vínculo de trabalho com a Igreja Católica. Entendeu? Então, tipo, deve-se observar esses pontos. Não só o padre, pessoal, mas o pessoal ali mais de baixo mesmo. Ministros, pessoal ali do ensino vocacional, como está falando, ó. Ou seja, qualquer um ali que esteja ligado à atividade religiosa de fato, diretamente, ele não pode ali ter o seu vínculo reconhecido, como fala nosso artigo 442 da CLT. Escraviário, ou estagiário também como chamado, né? Os povos aí que são escravizados nesse ponto. Eu não tô me adicionando porque eu nunca fui estagiário. Nunca realizei atividade de estágio. Mas sei como é a peleja que muitos passam. Muitos até trabalham mais do que os próprios contratados. Então, o estagiário é um exemplo de, de relação de trabalho. Por quê? Ah, Vitor, mas se tu for analisar, está presente todas as atividades. Tem a subordinação, tem a habitualidade, tem a onerosidade, tem a pessoalidade, tem a pessoa física. Mas tem um ponto principal. A própria lei diz que não gera vínculo empregatício. Por quê? Porque a principal finalidade do estágio é a intenção de ensino, é a prática da teoria que você está aprendendo na universidade. Ou seja, ou na escola, né, porque o estagiário também pode ser de nível médio. Ou seja, a atividade principal ali que você está recebendo, que você está praticando, é a de ensino. Logo, então, o estágio não tem como se configurar como uma relação empregatícia. O artigo 3º diz da lei do estágio, lei específica também, lembrando, pessoal, não é uma lei grande, é uma lei curtíssima, se eu não me engano, ela tem uns
Acho que não tem nem 20 artigos. Ela é bem curtinha, a lei de estágio, mas muito importante. O artigo 3º dela diz que o estágio, tanto na hipótese do parágrafo 1º do artigo 2º desta lei, quanto na prevista no artigo 2º, parágrafo 2º da mesma, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observando os seguintes requisitos. Tem a função de promover o aperfeiçoamento e contemplação da formação acadêmica e profissional do estudante. Ou seja, ele precisa ter essa função. O estágio, ele pode ser reconhecido vínculo empregatício? Pode. Você está desempenhando atividade de estágio ali, mas você está perdendo o sentido do estágio. Você não está ali mais para promover o seu estudo, a sua formação acadêmica. Você está realmente realizando a sua atividade de trabalho. Você está trabalhando 8 horas por dia, você está gerando hora extra, você está trabalhando ali por 44 horas semanais, você está realizando atividades que são de cunho específicos de pessoas que já são contratadas. Então tu perdeu ali o objetivo do estágio. Aí sim, você pode entrar na justiça do trabalho e pleitear um reconhecimento de vínculo. Pode sim, totalmente legal. Ou seja, o estágio ele precisa ter ali essa manutenção, que é essa observação sobre a função dele de fato. A função é o ensino, é o aprendizado. Se perdeu essa função, aí você pode sim entrar com reconhecimento de vínculo, não há nenhum problema. Lembrando que o estágio ele deve ser uma relação trilateral. É o estagiário, concedente do estágio, que é onde você presta o estágio, e a instituição de ensino. Ou seja, quando vocês celebram lá o contrato, vocês devem ter celebrado o contrato de estágio, aí no caso assina a coordenação do seu curso, assina o concedente do estágio e assina você. Porque é uma relação ali trilateral e que deve-se estar consolidada a ciência dos três. E por fim, o estágio ele pode ser de duas formas. Ele pode ser obrigatório e ele pode ser não obrigatório. O obrigatório é aquele que está definido no projeto do curso, ou seja, o curso exige que você tenha estágio. Então é algo que se torna obrigatório. E o não obrigatório é o curso que não permite. Aliás, não permite não, que não exige. Quando ele não exige, não está dentro da carga horária para a formação, você pode prestar um estágio, mas ele não é um estágio obrigatório, ele é um estágio ali opcional. Lembrando que a bolsa fornecida pelo estágio, o também chamado bolsa auxílio, estágio ou bolsa transporte, não caracteriza onerosidade, ou seja, o valor que você recebe se o seu estágio for remunerado, ele não constitui ali uma forma de pagamento de contraprestação. Jornada e duração do estágio. O artigo 10 da Lei 11.788 de 2008 diz que a jornada do estagiário, no inciso 1º, 4 horas diárias e 20 horas semanais no caso de estudante de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Ou seja, quando tem um EJA aqui ou quando é fundamental. Está finalizando ali o fundamental. São 4 horas diárias e 20 horas semanais. E 6 horas diárias e 30 horas semanais no caso de estudantes do ensino superior, que é o nosso caso, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular. Ou seja, aqui no caso, é aqueles colégios profissionalizantes, é o ensino médio regular mesmo, terceiro ano de ensino médio, por exemplo. A gente ali, no caso, os estudantes do ensino superior, nós temos 6 horas diárias e 30 horas semanais para o regime de estágio. Artigo 11º. A duração do estágio na mesma parte concedente não poderá exceder 2 anos, exceto quando se tratar do estagiário portador de deficiência. Ou seja, todo contrato de estágio ele tem duração máxima de 2 anos. Ele não pode exceder esse período, a não ser que seja ali um portador de deficiência, um estagiário em uma situação excepcionalíssima, né? O trabalhador autônomo é aquele em que perde a subordinação. Ele não tem ali um chefe, um empregador, para poder configurar a forma com que ele deve trabalhar, o quando ele deve trabalhar, o que dia ele deve trabalhar. Ou seja, ele perde o S do chope. Logo, o artigo 442b da CLT diz que a contratação do autônomo cumpridas por este todas as formalidades legais com ou sem exclusividade de forma contínua ou não afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º dessa consolidação. Ou seja, tem empresas que contratam trabalhadores autônomos para a prestação do serviço dela. Entendeu? Por mais que você contrate um empregado autônomo para a sua prestação, você não vai poder
exigiu, o empregado no caso, um reconhecimento de vínculo, porque você foi contratado na atividade de autônomo e a sua função era exclusivamente autônoma, ou seja, não há ali uma possibilidade de reconhecimento de vínculo nesse caso concreto. Pessoal, a gente finaliza aqui o trabalhador autônomo, foi o último ponto que a gente abordou aqui da nossa unidade 5, parte 1. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Ficou algum ponto ali solto que vocês não conseguiram compreender? É interessante que vocês ressalvem, como eu falei. É uma unidade muito importante, é uma unidade muito extensa, que vocês abordaram assim, pontos bem cruciais para a formação de vocês nessa disciplina. Se não tiverem dúvida, eu vou estar enviando aqui o link da presença. Ao pessoal que ficou para a gravação, valeu. Se vocês tiverem aí que enviar o resumo para poder atribuir a presença, lembrando que é até próximo sábado, o dia do IGED. Valeu, pessoal da gravação, até mais.